lhe disseram: não é esse Davi, o rei da terra? Os inimigos são especialistas de apontar teu futuro. Você mesmo não consegue se ver como um inimigo te vê. Eu lembro de algumas pessoas que me perseguiram no passado, quando eu era absolutamente nada, não que eu seja alguma coisa hoje, mas quando eu realmente não tinha nem sequer, nem sabia como é que ia ter dia da passagem no outro dia, e falava assim: você tá pensando o quê? Tá achando que vai ser palestrante internacional? Eu nunca tinha pensado nisso, o inimigo mostrou pra mim que eu podia me tornar. Porque na cabeça deles eles veem coisas que a gente não vê. A gente não consegue colocar tanta fé na gente como o inimigo coloca. Você vai ver vários heróis da fé aqui na Bíblia, quando afrontados pelo inimigo, o inimigo mostrando o que ele seria. E um dos casos é esse aqui. Esse não é Davi, o rei da terra. Davi não era nem rei de Israel. Como eles estavam colocando ele como rei da terra? Escute isso. Não cantavam eles uns aos outros com danças, dizendo: Saul feriu seus milhares e Davi os seus 10 milhares? Davi então escutou essas palavras, guardou no seu coração e ficou muito temeroso de Aquis, o rei de Gate. Então ele mudou seu comportamento diante deles e fingiu-se de louco em suas mãos e arranhou as abas do portão e deixou a sua saliva pingar sobre a sua barba. Então disse Aquis a seus servos: eis que vedes que o homem está louco, por que vocês me trouxeram? O grande rei Davi, que o cristianismo e o judaísmo também praticamente semi-idolatram a figura do rei Davi. Tá aqui, Deus, Jesus, logo vem Davi. Todo mundo fala Davi, todo mundo ama Davi. Esse Davi estava fugindo de medo de Saul e agora está dando uma de maluco com medo de Aquis. Ele não teve medo de um gigante de 3 metros de altura, mas está com medo de conversa de palácio. Elias não teve medo de centenas de profetas de Baal, mas teve medo da ameaça de uma mulher, porque não dá para explicar a mente humana. Tem gente que sai daqui, quando sai daqui para fora, cada um tem um medo diferente. Tem gente que se vê um rato e fala: sai daqui, gatinho. Ah, bonitinho, não dá para dar. Tem gente que vê um rato e morre duro no chão. Cada um tem um medo diferente, sim ou não? Tem gente que tem medo de escuro, tem gente que não tem. Tem gente que tem medo de altura, tem gente que anda na corda bamba na altura. Cada um tem um medo. E Davi não teve medo de gigante, mas teve medo dos comentários no palácio de Gate. E ele fala assim: vou ter que dar uma de maluco. E ele começa a encenar fingindo que era doido, começa a deixar a saliva cair na barba, começa a arranhar o portão, dando uma de maluco. Você consegue imaginar o rei Davi fazendo isso? Para fugir de uma situação. Ele já tinha corrido de Saul e agora estava dando uma de maluco com Aquis. Vendo que não tinha espaço com Aquis, ele tentou com Saul, não teve espaço. Tentou com Aquis, não teve espaço. Aí começa o capítulo 22 da mensagem de hoje. Davi, portanto, partiu dali e fugiu. Repete bem alto comigo: fugiu. Quando você se encontra sem saída, você fala: a única coisa que eu tenho para fazer é fugir, é para ali que Deus está te mandando. É impressionante. Porque a verdade é que quem está dependendo de Deus só foge por propósito. Você acha que é um problema que está te fazendo correr, mas é Deus quem escreveu todos os seus dias. Esse problema já estava escrito antes da criação do mundo. Pensa, todas as pessoas que te perseguiram, para onde elas te levaram? Para onde você está hoje? Para pensar nas situações mais humilhantes que você passou. O que você viveu depois? Dias melhores. Pensa nos teus defeitos. Foram os teus defeitos que te levaram a fazer o que você faz hoje. Se você fizesse fosse bom em outra coisa, você estaria vivendo o propósito do outro e não do que você faz. Então, teus defeitos, tuas limitações, tudo isso é um programa divino para te colocar onde você deveria estar. Os teus medos, se você não for paralisado por eles, são programação divina para te colocar no lugar onde você está. Tudo vem de Deus, tudo volta para Ele. Ele planejou tudo. Ele é o arquiteto de toda a criação. Ele sabia que Davi tinha medo, mas não era paralisado por ele. Por isso que o Deus faz a parte dele, você precisa fazer a sua. Se você não fizer a sua parte, você estraga todo o plano que foi escrito para você. E a Bíblia diz em Jeremias que são planos de bem, não de mal. Deus não fez nenhum plano trágico para nenhum de vocês aqui. Todos os planos são de bem. Isso quer dizer que se você não está bem ainda não é o final. É só o processo que vai te levar para lá. E aí Davi, olha que interessante, fugiu para uma caverna chamada Adulão. Ele não foi enviado, não foi: por favor, nós te abençoamos para que você vá para... Olha, Davi, não perturba mais Israel, nem Gate não. Por que você não vai viver sua vida em outro lugar? Pai, em nome de Jesus, te abençoamos, Pai, não. Ele foi fugido, porque Saul queria matar e agora Aquis queria matar, ele não tinha mais para onde ir. Onde ele tentou, deu errado. Quando muitas portas se fecham para você, é Deus no meio. Porque uma porta fechada é normal, todas, é Deus. Quando vários problemas vêm ao mesmo tempo na sua vida, é Deus. Um problema, normal, todo mundo tem. Todos ao mesmo tempo, é Deus. Todas as portas se fecharam? Ah, irmão, vai para casa descansar, que chegou a hora de Deus agir. Se é só uma porta fechada, corre atrás, hein? Vai trabalhar. Faz a tua parte. Agora tudo se fechou, está impossível. Pode descansar, que agora o Senhor dos Exércitos está na frente. Para pensar no pior momento da tua vida, quando todas as portas se fecharam. O que veio logo depois? Dias gloriosos. Vê se não foi isso. No pior momento da tua vida, você falou: acabou para mim. Passou um tempo que você começou a viver dias de glória. Porque é assim que Deus trabalha. Eles são labirintos. A vida com Deus são labirintos. Você só precisa continuar caminhando. No labirinto, a única regra é você não pode parar. Se continuar andando, o destino vai se aclarando. Davi fugiu para a caverna de Adulão, e quando seus irmãos e toda a casa de seu pai ouviram isto, desceram até ele. E todos os que estavam em aflição, ó quem resolveu ir morar com Davi. Quem estava aflito, todos os endividados. Gente, andar com aflito é muito ruim, porque ele reclama de tudo. O cara que está aflito, a mulher que está aflita. Ai, meu Deus, está muito calor. Ah, não sei o quê. Eu não tô vendo. Ah, não sei o quê. A pessoa está aflita, ela reclama de tudo. O endividado é pior. Graças a Deus aqui não tem, mas tem pessoas que estão endividadas, você acredita? O endividado tem fé, ele está cheio de dívida e faz mais um boletim. Ele fala: essa Deus vai pagar. Né? O endividado adora vir pro culto, que ele fala assim: dessa vez Deus vai me honrar. Ele vem pro culto com o cartão de crédito na mão e fala: passa no altar e fala assim: ó, Deus recarregando aqui, ó. Eu creio. Essas duas pessoas se juntaram com Davi, ó. Aflitos, endividados e todos os que estavam infelizes. Juntaram-se com ele e Davi se tornou capitão deles. E com ele havia cerca de 400 homens. Aqui vai começar a formação do exército mais poderoso do mundo. Fugindo, não sabia que iria viver o seu destino. Ele não foi para montar exército nenhum, ele foi para fugir de medo de Saul e de Aquis. Acabou numa caverna, lugar em que ninguém quer morar, lugar escuro, lugar solitário, com 400 homens. Tempo atrás, meses atrás, eu viajei com 2 amigos meus, dividi quarto com 2 amigos, quase desisti da vida. 5 minutos o banheiro estava imundo. Falei: gente, você não sabe enxugar pia, você não sabe, pelo amor de Deus. Você imagina 400 homens numa caverna. Davi. Naquela época não tinha um livro especialista em pessoas para ele aprender a lidar com isso.
E a Bíblia diz que o fugitivo, Davi, se torna capitão dos endividados, dos aflitos e dos infelizes. Por quê? Você pode estar mal, mas sempre tem alguém pior do que você para você liderar. Impressionante. Davi estava mal, estava com medo e fugitivo, mas ainda tinha endividado, dívida não tem. Tem aflito também, infeliz também não estou, então vou liderar esses que estão. Porque o pouco que você tem é muito para quem não tem nada. Davi não começou a liderar quando o trono chegou, ele começou a liderar fugindo, morando em caverna, todo arrebentado. Ele não começou a liderar gente preparada não, foi endividado, foi gente aflita, foi gente infeliz reclama, fala dos outros, fofoca. Só infeliz faz isso. Eram essas pessoas que estavam morando com Davi. Ele pega esses 400 homens e transforma no poderoso exército de Davi, que anos depois será conhecido como o exército mais letal do mundo. Repare que antes de treiná-los na batalha, Davi treinou espiritualmente e emocionalmente esses 400 homens. Esses homens deram a vida por Davi depois. Em certa batalha, Davi estava lutando contra um gigante chamado Esbinob, e ele não aguenta lutar contra esse gigante que tinha 6 dedos e cai no chão. E quando ele cai no chão, o gigante vai arremeter contra Davi. E um desses 400 homens pega a espada, vai contra o gigante e mata o gigante. E livra Davi da morte. Ele pega pela mão Davi, levanta e fala: Davi, a partir de hoje, você não subirá mais as batalhas, para que não se apague a lâmpada de Israel. Davi sai de fugitivo, de caverna, para ser luz de uma nação inteira, a lâmpada de Israel. Esses homens davam vida para Davi, nos mínimos detalhes. Uma vez Davi estava numa guerra e suspirou, falou: ah, quem me dera beber daquela água, lá do poço de Belém. O lugar que ele foi criado, Belém. Estava com saudade das coisas boas da infância. 3 homens escutam o suspiro de Davi, diz a Bíblia. Só tinha um problema, o exército inimigo estava acampado justamente no poço de Belém. Esses homens de madrugada foram para dentro do exército inimigo, pisando aqui, ó, devagarzinho. Colocaram o balde, tiraram a água, vazaram por meio do inimigo de novo e trouxeram água para Davi. Toma aqui a água do poço que você suspirou. Davi pega aquela água e faz uma coisa que eu só vim entender na idade adulta. Eu sou crente desde criança, vim lendo a Bíblia a vida toda, e tinha muita coisa da Bíblia que eu não entendia. Isso era uma das coisas. Davi pega a água, que deu tanto trabalho para pegar e joga no chão. No mínimo a gente vê isso como uma desfeita, peraí. Mas é que Davi era tão quebrantado diante de Deus, ele joga a água no chão e fala assim: essa é uma oferta ao Senhor. Aquilo que eu mais queria e que custou tanto, eu dou para Deus. Segunda coisa que ele fala: quem sou eu para beber uma água que poderia custar sangue inocente? Esse é o nível de homem que Davi formou no pior momento da sua vida. Nos piores momentos da sua vida. Você vai formar as pessoas que vão proporcionar os melhores momentos no futuro. Hoje muitas pessoas que são carregadores de bagagem emocional para mim foram amigos que eu construí no pior momento da minha vida. Sabe o que é um carregador de bagagem emocional? Você já tá assim na vida. Na internet você tá rindo. Ei! Na vida real você tá assim: meu Deus, é muita coisa para resolver, é muita pressão, é muita situação difícil. O carregador de bagagem emocional é que nem quando eu vou buscar meus filhos na escola. Ele sai pequenininho, com aquela mochila pesada, daqui filho. Ele já direito como: obrigado, pai. Isso é um carregador de bagagem, só que nas emoções. Você tira o peso das costas da pessoa. Deus coloca essas pessoas que carregam suas bagagens emocionais justamente nos momentos difíceis da sua vida. Até porque no momento difícil você sabe que ela está se conectando contigo por quem você é e não pelo que você tem. E Davi, ele era absolutamente ninguém quando começou a criar essa história aqui. Ele era um fugitivo. Estava mal falado em Israel. Porque o rei tinha dado uma ordem que ele deveria morrer. Você imagina, sai uma ordem do rei dizendo que qualquer um que se relacionar contigo vai ser morto também, vai estar errado, ninguém quer saber mais de Davi. Então ele tem que fugir, ele foge para outro país, nesse outro país também rejeitam ele. Ele tem que fugir de novo, ele foge para um deserto, para dentro de uma caverna. Ou seja, para um lugar que ninguém queria ir, para o fim do mundo, e lá ele vai começar a viver o seu destino. Quando você acha que vai para um lugar que é o teu fim, começou o destino. Quando você acha que agora não tem mais jeito, é agora que Deus começa a fazer as coisas. É justamente quando você não encontra mais saída no labirinto que Deus te pega pela mão e fala: ah, desistiu, agora é comigo. Já era para ter entregue essa mãozinha lá no início. Tentou fazer sozinho o tempo todo, tá cansadinho, agora deixa que o papai te leva. É assim que acontece. Mas tem pessoas que logo no início da sua caminhada nem tentam sozinho, já começam falando: Deus, tu és o meu refúgio, tu és a minha fortaleza, me pega pela mão, tu és o meu comandante, tu és a brilhante estrela da manhã, tu me guias, Senhor, tu és aquele que me protege, a saúde vem de ti, a sabedoria vem de ti. Tem pessoas que já acordam de manhã declarando tudo isso para Deus. Aí a caminhada realmente fica mais leve, porque a bagagem emocional não pesa e o labirinto é mais curto. No pior momento da vida de Davi, ele monta o exército que vai livrá-lo e vai consagrá-lo como rei. Capítulos depois, quando começa bem a morte de Saul, um dos filhos de Saul assume o trono, Davi já começou a se fortalecer muito e começa aquela crise política. Os chefes de Israel, Davi nunca tentou tomar o trono, nunca. Os chefes das tribos se reúnem e falam o seguinte: Davi, além de ter sido ungido, ou seja, Samuel foi lá e ungiu, nós sabemos que Deus o escolheu, além disso, o seu exército já é forte demais, vamos nos alinhar, vamos nos aliar a ele. Então no pior momento da vida de Davi, que foi quando ele teve que fugir de Saul e de Aquis, ele montou o exército que entregou o reino para ele. Você está passando um momento muito difícil financeiro? Um momento muito difícil nas emoções, na vida sentimental, no casamento, no sentido de vida, você não está encontrando sentido de vida. Esse momento difícil é o momento que você vai começar a arrumar, a armar, a treinar, a conviver com coisas e pessoas que vão liberar o seu destino profético na terra. É nesse momento. Sabe que quando você está bem, você não tem tempo para treinar ninguém. Quando você está bem, você vai curtir a vida. Essa é a verdade. Porque você está fazendo: Deus não enche minha agenda, Deus não enche tua agenda, porque ainda não está no tempo de aproveitar, está no tempo ainda de treinar. Então se na época em que eu estava começando, se eu não tivesse treinado as pessoas que estão do meu lado hoje eu não teria tempo para fazer isso. Todas as pessoas que estão do meu lado, todas foram treinadas por mim há anos atrás, não foi agora não. Agora não tenho mais tempo para isso. Agora as novas pessoas que entram na minha equipe são treinadas por quem eu já treinei, eu não tenho mais tempo e vou confessar para vocês: nem paciência. Sabe que paciência tem limite? Sabia disso? Tem uma hora que você cansa de ter falado a mesma coisa a vida toda. Tem coisa que eu já cansei de falar. Só que tem gente da minha equipe que ainda está doido para falar isso. Fala: isso aí, Jorge, fala você, fala, explica de novo. Eu já falei 20 anos isso, não vou falar de novo não. Quem pegou essa revelação profunda? É forte, hein? Hoje é revelação. Mas se eu não tivesse no pior momento da minha vida feito isso, esses dias o Cleiton estava me lembrando de uma reunião que eu fiz, 2015, eu quebrei em 2014. 2015 vim morar em São Paulo. Pro final de 2015 eu fiz uma reunião com 8, 9 pessoas talvez, e falei o seguinte: nós vamos começar um instituto, tudo voluntário. Não tinha dinheiro pra nada. Vamos usar uma sala emprestada de uma pessoa. Falei: olha, nós vamos ser uma equipe poderosa no Brasil. Falei assim: Cleiton, nós vamos marcar essa geração. Falei: não, falei, prepara, Cleiton. Ô, Cleiton, mas eu posso pedir demissão para não, porque eu não tenho dinheiro, mas... Aí o Cleiton trabalhava no mercado, o que a gente fazia? Tinha que fazer reunião, eu ia pro mercado fingir que estava fazendo compra. Cleiton, você pegou o relatório do dia. O Cleiton fingindo que estava arrumando assim, ó, as salsichas, as latinhas de salsicha, eu falei: passa o relatório. Ele ficava fazendo reunião no mercado, ele trabalhando, eu fingindo que estava fazendo compra.